Hoje a carta de São Tiago nos lembra que nós devemos ser praticantes e não meros ouvintes da palavra de Deus. Isso nos lembra o próprio Jesus, que disse: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, São Tiago certamente se inspira nessas palavras de Jesus para nos dizer, na primeira leitura, que sejamos praticantes e não meros ouvintes da palavra de Deus. É uma questão de sensatez ou de insensatez. Ouvir e praticar ou ouvir e não praticar. Encarnar a palavra. Viver a palavra. A palavra de Deus deve modificar a nossa mentalidade e as nossas atitudes, as nossas ações. Isso é conversão, mudança de mentalidade, mudança de atitude. E nasce da fé. A fé é adesão a Deus, a sua palavra, aquilo que Ele nos diz. E a partir dessa adesão também a nossa vida vai sendo modificada, conformada com a palavra de Deus. Nós sabemos que São Tiago insiste nesse ponto ao longo de toda a sua carta, que a fé deve se traduzir em obras. Essas obras que a fé produz são basicamente a oração, a penitência e a caridade. A fé nos vincula a Deus. É uma das 3 virtudes teologais. E as virtudes teologais, todas elas nos vinculam a Deus, nos unem a Deus. Mas a caridade é o vínculo da perfeição. Então, fé, esperança e caridade formam uma espécie de edifício espiritual. O primeiro andar, os alicerces, são a fé. Depois vem a esperança. Como diz a carta aos Hebreus, a fé é o fundamento da esperança. A fé se funda a esperança se funda na fé. E, finalmente, a caridade, que aperfeiçoa todas as coisas. Então, como São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, a fé e a esperança são para este mundo, são para esta vida, passarão, mas a caridade permanecerá para sempre. Mas nós só chegamos à verdadeira caridade, à plenitude do amor, a partir da fé e da esperança. Então, as virtudes teologais estão unidas umas às outras e elas devem crescer conjuntamente. Quando cresce a fé, cresce também a esperança e a caridade. E assim por diante. Mas além da caridade praticada nas obras de misericórdia, também a fé
tem como obra a oração, a penitência, que vão nos ajudando a atingir essa perfeição do amor. O que nós vimos no Evangelho, essa cena do cego que é curado por Jesus, mostra também esse processo de crescimento na fé. Na verdade, nós temos aqui nessa cura a descrição de um processo de iniciação à vida cristã. O que Jesus faz com o cego é quase um rito litúrgico, sacramental. Jesus pega o cego pela mão, leva-o para fora do povoado, cospe nos olhos dele, coloca as mãos sobre ele. O cego passa a enxergar, mas ainda com dificuldade, de modo embaçado. Eu vejo homens como árvores. Então Jesus coloca de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passa a ver claramente. É um processo de iniciação. A fé cristã é uma imagem do processo de iniciação. Então, também conosco é assim. Por meio dos sacramentos, por meio dos sinais, gestos, palavras de Jesus, na igreja, nós somos introduzidos e vamos progredindo na fé, na esperança e na caridade. Vamos nos unindo cada vez mais intimamente a Jesus e a nossa fé aumenta e se torna mais autêntica na medida em que ela produz obras, em que nós temos uma vida de oração consistente, perseveramos na oração, na penitência, na prática das obras de misericórdia e vamos concretizando o amor no dia a dia, porque o amor é algo bastante concreto, são atitudes, são obras que nós realizamos por Deus e pelos nossos irmãos. Então, assim como aquele cego do Evangelho de hoje, nós queremos pedir a Jesus que Ele nos toque, nos tome pela mão e vá nos ajudando a enxergar com cada vez mais clareza, porque a fé é justamente uma forma de ver. A fé é uma visão que depois vai se traduzindo também em obras. Que o Senhor nos ajude a sermos praticantes da sua palavra. Amém.